Hoje iremos falar sobre um tema que divide opiniões, a pena de morte. Em relação a isso, vamos começar frisando que o ser humano é um ser gregário e político, que busca a vida em grupo e a soma destes grupos cria a sociedade. É natural que entre os indivíduos, cada um com personalidade, anseio, expectativa, educação e valores diversificados, surjam conflitos, discórdias e interesses distintos e opostos entre si. O problema se agrava quando estes conflitos se tornam beligerantes ou bélicos, promovendo um desequilíbrio da sociedade e necessitando da intervenção do Estado para compor o litígio, aplicando as leis. É o Estado protegendo o equilíbrio social. A pena como punição por ato contrário às normas da sociedade tem como uma de suas variedades a pena de morte, pena capital ou máxima, aplicada em algumas sociedades para a punição daquele indivíduo que pratica delitos eleitos por essa sociedade como imperdoáveis. Mas qual o conceito de pena de morte? Pena é um termo que vem do latim poene e significa sofrimento, dó, lástima. Ou seja, a pena pode ser encarada como um ato de castigo ou vingança, estabelecida por um juiz de acordo com a lei. O descumprimento dos valores e direitos mais elevados da sociedade tem como resultado a intervenção do Estado e a aplicação de uma pena mais grave ao indivíduo faltoso, podendo chegar à pena de morte. Esse sistema político e social de punição era amplamente utilizado na sociedade egípcia com as leis draconianas. Também foi muito utilizado pelos babilônicos pelo Código de Hammurabi, conhecido pela lei do talião, olho por olho, dente por dente. Esta pena foi considerada pelo poder político uma solução aos problemas da época. E ainda hoje, a pena de morte é aplicada em muitos países, como China, Estados Unidos, Arábia Saudita, Irã e etc. Normalmente, os crimes para os quais mais se era aplicada a pena de morte foram assassinato, espionagem, estupro, adultério, homossexualidade e corrupção. Existiam diversos métodos, e entre eles foram asfixia, crucificação, que foi muito famosa em Roma, esmagamento, decapitação, muito famosa na Revolução Francesa, desmembramento, afogamento, eletrocução, câmara de gás, muito famosa na Segunda Guerra Mundial, e forca, que no Brasil se tornou famosa pela execução de Tiradentes. Historicamente, já havia aplicação da pena de morte na nossa primeira Constituição, em 1824, mas por um erro do judiciário brasileiro, em que Mota Coqueiro foi enforcado no lugar do verdadeiro criminoso, ela foi abolida. Mas ela voltou, em uma exceção, no período da Carta Magna, em 1937, durante a vigência de Getúlio Vargas com o Estado Novo, em que, em seu artigo 122, em situações de preservação de instituições, ela poderia ser feita. Ela foi novamente proibida e só voltou em 1969, com o período da ditadura militar, na Emenda Constitucional número 1. Entretanto, 9 anos depois, em 1978, ela foi totalmente abolida pela Emenda número 11, mantendo-se apenas ao âmbito militar. No Brasil, a pena máxima é de 30 anos de reclusão e não há pena de morte, apenas em casos militares. Agora, vamos chamar um representante para os prós e um representante para os contras da implantação da pena de morte no Brasil. Podem entrar. Eu sou favorável à aplicação da pena de morte, entendo que ela funcionará porque, primeiramente, os nossos presídios estão cada vez mais saturados. No Brasil, os presídios não servem nem para reeducar e nem para ressocializar um detento. Piorando o quadro social, o cidadão comum está cada vez mais oprimido pela violência e pelo aumento da criminalidade, perdendo sua liberdade de ir e vir e sua cidadania, porque ele vive o tempo todo com medo. Os criminosos entram e saem dos presídios com grande facilidade e a sensação de impunidade é bastante elevada. Temos de sair do nosso lugar comum, nosso pensamento provinciano e religioso, de que o ser sempre pode se recuperar. Isso, embora seja filosoficamente possível e bonitinho, não é concretizado na nossa realidade. Vivemos um mundo concreto e não de um mundo de fantasias. Está na hora da sociedade impor a vontade do grupo, a segurança do todo, e impor ao indivíduo a certeza da punição e a certeza de que graves crimes serão punidos com a perda da vida. Por exemplo, olhem um vídeo desse assassino. Vocês acham que uma pessoa como essa tem a chance de ser reeducada? É isso mesmo, irmão. Gosto de matar é polícia, tá ligado?
Mas você veio lá do Morro do Alemão. Lá do Morro do Alemão, tá ligado? Favela da Rocinha e Jacarezinho, é tudo nosso. O que você faz lá no Morro do Alemão? Mato polícia, Você é matador. de polícia. Só mata policial. E se me perturbar demais, eu mato também. Então, é o seguinte, Paulo Henrique, a gente tá conversando com você aqui de boa, só pra, né, mostrar a sua situação. Tá tudo irmão, é só pra juiz e tá tudo certo, é isso mesmo. Mato polícia, se me perturbar demais, eu mato também, é tudo pela ordem. Uma pessoa falando isso não é aceitável. Esta não seria a questão. A questão de como o Estado poderia tirar a vida de um ser humano. Ele estaria se igualando, agindo da mesma forma criminosa que aquele tal réu. Nosso país já tem um grande índice de criminalidade. Como poderíamos diminuir isto agindo de tal forma? A pena de morte por parte do Estado institucionaliza a pena de morte que já existe por parte dos bandidos. O Estado, quando decide matar, toma para si um direito que nega aos seus cidadãos. Logo, a pena de morte é uma contradição por parte do Estado. Este ato pode até economizar dinheiro das refeições e estadia dos presos, mas ela é completamente incompatível com o papel do Estado de Direito. Todos temos o direito inalienável à vida. Não é pelo cometimento de um ato criminoso que o cidadão perde seus direitos colocados na nossa Constituição. A pena de morte não tem como ser corrigida. Se depois que a sentença for dada e executada novas provas surgirem comprovando inocência, não haverá como retroagir a sentença nem pagar a devida indenização pelo erro cometido. Todos sabemos que a pena de morte apenas afetará pobres e negros das regiões desfavorecidas do nosso país, que não têm recursos nenhum para contratar um bom advogado. Todos sabemos que uma pessoa com condições melhores financeiras poderá contratar um advogado para apelar até as últimas instâncias, nunca sendo punido com a morte. Logo, a pena de morte apenas fomentaria a desigualdade social que já existe no nosso país. Além disso, o nosso judiciário ficaria ainda mais imobilizado com a quantidade de recursos. O principal argumento pelo fim da pena de morte, no entanto, é o fato de que ela simplesmente não funciona. Não pelo menos na redução da criminalidade. Por exemplo, nos 36 estados americanos que adotam a pena, o índice de assassinato por 100 mil habitantes é maior que o registrado nos outros 14 que não condenam à morte. Na França, especialistas em segurança pública garantem que a violência não explodiu depois que a guilhotina foi aposentada em 1970. No Irã, o exemplo é inverso. A pena de morte foi reintroduzida em 1979, com a Revolução Islâmica, mas não significou nenhuma redução nas taxas de criminalidade. Olhem este breve vídeo e vejam se ainda concordam com a pena capital. Someone who carried me somehow, like footprints in the sand. You've been behind me all along. We got it wrong from the start. Now it's you and me, let's hit it on. Don't you see it's you and me against the world? We're in this together, you and me. One-on-one forever. Don't you see? We're in this together, you and me. Mas a desigualdade social já acontece no nosso sistema penitenciário, independente se é a pena de morte ou não. Vivemos em um mundo desigual e isso não há como negar. O objetivo nesse momento é trazer mais resultados nas penalidades do nosso sistema prisional. E sim, ele resolve. Primeiro, porque um apenado com a pena capital não cometerá crimes novamente. Segundo, porque nos países onde ele existiu no decorrer da história, sempre houve baixíssima criminalidade. Por exemplo, na França, em Paris, entre 1749 e 1739. São 40 anos, e entre esses 40 anos aconteceram apenas 2 assassinatos. E hoje em dia, nos países que aplicam a pena máxima, como é o caso dos países árabes e de Singapura, há baixíssima criminalidade. Nos Estados Unidos da América, se não houvesse pena de morte, haveria ainda mais crimes. Além disso, o sistema americano é imperfeito, há poucas condenações e os processos são demorados demais. Em Nova York, a criminalidade está despencando e um dos motivos é essa aprovação da pena de morte. Nossa Constituição apresenta no artigo 5º, inciso 47, onde diz que não se deve ter pena de morte, exceto em caso de guerra declarada. Só que isso não é aceitável e não pode proceder desse jeito.
É necessário pena capital para crimes hediondos. Como o Brasil possui um sistema carcerário desorganizado, será necessário tempo e paciência para que seja aplicado a pena capital, mas nada é impossível. Com um pouco de tempo, como eu disse, paciência, o resultado compensará com certeza. A nossa história penal já demonstrou que a possibilidade de aplicação de pena de morte no Brasil só serviu para o cometimento de mais injustiças, principalmente contra as camadas mais desprotegidas da sociedade, como ocorreu com os negros durante o Brasil Império. Infelizmente, nos tempos atuais, a realidade é bem parecida, com algumas alterações contextuais. Não é demais mencionar o sucateamento da polícia judiciária em vários estados, bem como o do próprio poder judiciário, o que acaba por aumentar o risco de injustiças. Além disso, não há nenhum ganho significante em termos de diminuição de violência com a prescrição de tal pena. Bastando uma análise dos massacres ocorridos nos Estados Unidos, mesmo com a justiça criminal mais parelhada e a previsão da pena capital. Obrigada, Antônio, e obrigada, Vitória. Com esses prós e contras que são relevantes, a gente pode ver que as opiniões elas são diversas e bem conceituais. Mas, na verdade, o que a gente tem que ficar de olho é que, numa sociedade que há discussão da pena de morte, é muito específico e fixo que o Estado ele não está tendo a punição como uma maneira eficaz, não está sendo eficaz nas punições. E se as punições não estão sendo eficazes, a população ela fica com aquele pensamento que ela vai sair, se fizer algum ato ilícito, vai sair impune e não há segurança, ou seja, fica aquela sensação de insegurança e impunidade. Obrigada por terem assistido o vídeo e é isso aí.